No final do ano de 1994 era lançado o PlayStation mesmo. Um tijolão quadradão pesado e perigoso que marcaria aí o início de uma saga de consoles muito bem sucedida e que agora, muito recentemente, chegou na sua 5ª geração, né, que foi o PlayStation 5. Prova desse sucesso é que no meio de uma pandemia o console sai caro e mesmo assim esgotado já em tudo quanto é loja online, você não consegue nem comprar. E o PlayStation, mais conhecido como PS1, não só marcou o início dessa franquia de consoles, como também marcou a minha entrada pro mundo dos games. E videogame é uma coisa muito importante para mim, porque na maior parte da minha vida, inclusive atualmente, principalmente por causa dessa pandemia, acaba sendo a minha maior fonte de lazer e diversão. E atualmente também uma fonte de contemplação, de inspiração, de reflexão, de contato com a arte, porque hoje em dia, e mesmo antes, videogames se tornaram alguma coisa muito maior do que só brincadeira. O PS1 não foi o primeiro videogame que eu joguei. Eu joguei antes Super Nintendo, Nintendinho, joguei muito o Super Mario All Stars e alguns outros jogos aí para essas plataformas, mas o PlayStation 1 foi realmente o que me fisgou pra caramba e que me fez querer jogar um jogo do começo ao fim, e teve vários títulos que eu gostei e que eu quis terminar. Só que infelizmente eu não tinha condições de comprar esse videogame e eu acabei tendo condições de comprar só quando já tinha o PlayStation 2. Mas do PlayStation 2 pra frente eu acabei tendo o 2, o 3, o 4 e pretendo um dia ter o 5 também. Então eu posso dizer que eu sou um sonista, apesar de que eu gostaria de ter as outras plataformas, mas eu nunca tive essa condição e agora que eu tenho, essas outras plataformas nem me interessam muito mais. Xbox não tem nada que me interesse e a Nintendo caga na cara de nós brasileiros, então eu tô contente só com PlayStation por enquanto. E computador, recentemente eu também tô envolvido com jogos para PC e é bem legal. Então, para comemorar essa minha trajetória com o PlayStation 1 e o lançamento do PlayStation 5, qual eu não vou ter acesso tão cedo, eu resolvi trazer então uma lista dos jogos de PlayStation 1 que mais assim me marcaram, que mais me convenceram a ser um gamer e que de alguma forma influenciaram a minha vida para a pessoa que eu sou hoje. Eu preciso dizer que essa lista não contém os melhores jogos de PlayStation 1, contém os jogos que eu mais gostei, que eu mais joguei, que mais me influenciaram. Inclusive, eu posso garantir que tem uns 2 ou 3 dessa lista que são legitimamente ruins. Mas eu adorava e joguei pra caramba. E eu jogava em casa de jogos que você pagava a hora e era tão baratinho comparado com o que é o valor do dinheiro hoje. R$1 pra jogar 1 hora de videogame era... Em 10º lugar eu trago um jogo só pra cumprir tabela mesmo. Eu queria que a lista tivesse 10 jogos, mas eu só tive 9 mesmo, que eu joguei pra caramba. Então trouxe aí um que todo mundo jogava, todos os meus amigos gostavam, tava sempre sendo jogado lá na casa de jogos, mas eu mesmo não gostava tanto assim, joguei só um pouco, mas me divertia, era um jogo legal, que era o Metal Slug. Eu não lembro exatamente qual deles era, tem uns 4 eu acho pra PlayStation 1, na verdade é um jogo que é originário pra arcade, que foi portado pra PlayStation, não sei, alguma coisa assim. É um tipo de jogo run and gun, tipo Contra, que você vai indo pra frente, né, da esquerda pra direita, às vezes da direita pra esquerda, de baixo pra cima, atirando, matando um monte de inimigo, uma loucura na tela, tiro pra todo lado, não tem muito cérebro pra usar não, é só seguir pra frente atirando, pegando os upgrades das armas, tendo laser e metralhadora e espingarda e canhão e bazuca, tanta coisa diferente, e é uma pancadaria mesmo, uma ação, explosão pra todo lado na tela. Não dá pra negar que eram jogos muito queridos, não. E uma coisa interessante dele é que o PlayStation 1, né, o PlayStation 1 marca a passagem dos jogos em 2D pra jogos em 3D ali com o Nintendo 64, o PlayStation 1. Aí você vai ter então jogos bem poligonais, que é essa primeira geração que vai lidar com jogos em gráficos 3D, né? Porque do Nintendo pra trás era tudo 2D, era como se fosse desenho, né? Mas muitos jogos do PlayStation 1 que são bem interessantes, que são bem legais, eles têm esse estilo de 2D, é o caso do Metal Slug e de vários outros aí. E muitos deles são os melhores jogos da geração, porque esses gráficos 2D ficaram melhores no PlayStation 1, e também questões como processamento, a música era melhor, né? A mídia do PlayStation 1 era CD, então com certeza a música era melhor nesse tipo de mídia. Então esses jogos não perderam espaço no PlayStation 1 e permanecem até hoje. De vez em quando saem jogos muito bons nesse estilo. Em nono lugar, um jogo que eu acho que
não era muito bom não, mas que eu adorava e muitos dos meus amigos gostavam de jogar comigo, que era o NASCAR Rumble. NASCAR Rumble é um jogo de corrida bem maluco, não é simulação precisa como Gran Turismo, onde os carros são indestrutíveis e a pegada mais legal é que tem poderes, né, power-ups no decorrer da pista, tipo Mario Kart, só que de um jeito bem mais agressivo, assim. Você podia pegar power-ups que eram um tornado que avança a pista toda até atrapalhar todo mundo que tá na sua frente, raios, escudos protetores, bola de fogo e tantas outras coisas malucas pra fazer o jogo ficar uma doideira. E era um jogo assim de alta velocidade, né? Ele era limitado na quantidade de pistas, limitado na quantidade de veículos, e acho que a pegada, a sensação de todos esses veículos era a mesma, né? Eles não tinham características muito diferentes. Se eu não tô enganado, eu posso estar enganado porque tudo que eu tô falando, gente, é sem pesquisa, é só de memória. Os próprios power-ups, assim, não tinha muita variedade, mas sempre que eu jogava era diversão garantida e muita risada. Em oitavo lugar, um que eu tenho certeza que é um jogo ruim, mas que também me divertia pra caramba, e eu fui jogar novamente esses dias e continuou me divertindo um pouquinho, que é o Digimon Rumble Arena. Esse é um jogo claramente inspirado ou até copiado de Smash Brothers, mas que tem as suas características diferentes, né? Onde você tem uma série de Digimons, né? Não há uma variedade tão grande assim de personagens, mas você tem uma galera assim de Digimons para poder lutar. Então tinha alguns cenários, algumas arenas, não muitos Digimons, e a jogabilidade era muito simples. Um botão para socar, um botão para jogar um poder, outro botão para fazer o poder especial, um botão para pular, e era basicamente isso. Não tinha muita variedade não. Mas como eu adorava Digimon e na seleção desses personagens tinha alguns dos meus favoritos, e ver eles fazendo seus poderes especiais do anime é uma coisa que eu gostava muito, tinha muito carinho por isso. E é lógico que o meu personagem favorito era o Agumon, e que no meio da luta você poderia digivolver pro Wargreymon, que aí tinha poder cabuloso lá daquela Genkidama, que eu nem lembro mais como é que ele chamava no anime. Acho que ele chamava de Força Terra, que é aquela bola laranjada gigante que ele jogava assim. Mas tinham outros personagens icônicos, tipo o Gabumon, que virava o tal Garurumon, e vários outros. É um jogo de luta pra toda a família, bem inocente, sem violência, apesar de ser pancadaria, mas é pancadaria fofa, assim. Então é um jogo que eu tenho muito carinho. Em sétimo lugar, eu trago o primeiro dessa lista, que eu não joguei na época do PlayStation 1. Eu fui jogar só adulto, inclusive foi nos últimos 2 anos que eu joguei, que é o Spyro the Dragon. E esse Spyro, esse dragãozinho roxo fofinho, junto com o Crash, foram os primeiros, assim, mascotes da Sony, né? Que foi uma ideia que nunca vingou tanto assim, apesar desses personagens ainda serem relevantes e conhecidos, não vingou tanto quanto vingaram os mascotes da Nintendo, né? Todo mundo conhece o Mario, todo mundo conhece Kirby, tantos outros, os Pokémons. Mas mesmo assim é um jogo muito gostoso de jogar, muito bom mesmo, não envelheceu mal, colorido, voltado para crianças, mas ele é bem divertido, bem inteligente, é um jogo de aventura, combinado com plataforma, onde você vai avançando as fases, procurando os dragões que estão petrificados, que você tem que libertar eles, e tudo que você tem é o seu bafo de pimenta, e acho que dá uma cabeçada e pular. São bem simples os controles, mas são bem efetivos para te dar desafios legais de ultrapassar sem sofrer, sem perder a paciência. Então é um jogo bem divertido, bem inocente, bem fofo, bem legal, e que funciona muito bem para apresentar um mascote mesmo. Em sexto lugar, um jogo cujo nascimento não é no PlayStation 1, vem bem de antes, que é o Mega Man. Mega Man, o garoto robô azul que tem um canhão na mão esquerda e que desde o Super Nintendo vai trazendo interações diferentes e propostas de poderes diferentes, mas na sua essência sempre foi a mesma coisa, um jogo de plataforma, e eu diria também de boss rush, né, porque uma das coisas mais icônicas do Mega Man é que você tem uma seleção de estágios, que é a seleção dos chefes, né, dos chefões de cada um desses estágios, e cada chefe que você derrota, você ganha um poder diferente relacionado a esse chefe, e todo Mega Man é assim. No PlayStation 1 a gente tinha o Mega Man X4, X5 e X6, eu joguei muito os 3, gostava muito dos 3 e coloquei o X4 só porque ele é considerado mesmo o melhor aí do X para PlayStation 1. É considerado também o mais difícil. Inclusive uma das coisas mais legais de se fazer no Mega Man era você descobrir qual era a melhor sequência de fases, assim, de chefes, porque cada chefe ele tinha uma fraqueza com o poder de que você ganhava de um outro chefe. Então era um desafio que a gente gostava muito de fazer, era aprender qual que era então a sequência melhor assim de fases que você ia passar para poder chegar no chefe e matar mais fácil. Mega Man
Porém, existe até hoje, mas infelizmente, desde o PlayStation 2 que não é muito comum ter um Mega Man que fique bom, infelizmente. Em quinto lugar, mais um jogo da Capcom, que inclusive não será o último jogo da Capcom nessa lista. Um dos que eu acho que é menos conhecido do que deveria, Dino Crisis 2. Por que o 2? É um Dino Crisis que eu acho melhor, porque é um jogo mais voltado pro terror. Porém, o 2 foi o primeiro que eu joguei e que eu me viciei pra caramba mesmo no 2. Todo mundo fala a mesma coisa sobre o Dino Crisis, que é basicamente um Resident Evil com dinossauros, então ao invés de zumbis você tem dinossauros, e não tem como dizer que não é não, porque a pegada do jogo é muito parecida com Resident Evil, é um survival horror mesmo, onde você tem suas armas e recursos limitados, e você tem que ir de um lugar para outro com esses seus recursos limitados, tomando susto com esses dinossauros, enfrentando essa galera, enquanto você vai ter o primeiro mais voltado pro terror, assim, né, mais assustador, mais sombrio, e o segundo mais ação, como foi a progressão natural também dos Resident Evil, que começaram mais assustadores e depois foram ficando mais galhofas e mais ação. Eu acho que é o primeiro jogo dessa lista que tem um esquema de cenários pré-renderizados com somente os personagens, os inimigos, com os gráficos em tempo real, que é um estilo muito peculiar dos jogos de terceira pessoa da Capcom, mas também é um estilo presente em vários outros jogos do PlayStation 1. Além, é claro, das clássicas cenas em CG, né, as cutscenes em CG, que no Dino Crisis 2 eram muito bem feitas, até porque o Dino Crisis 2 foi um dos últimos jogos para PlayStation 1, né, saiu no mesmo ano em que o PlayStation 2 lançou, em 2000, e esse até hoje é um dos jogos que eu mais recomendo, provavelmente é o que eu mais recomendo para pessoa que quer experimentar o PlayStation 1 e se divertir, garantido que você vai se divertir, é o Dino Crisis 2. Em quarto lugar, um jogo que me enfiou num buraco que eu acho que eu não vou conseguir nunca sair, porque eu acho que nunca vai parar de sair esse jogo, que é Final Fantasy. No caso, eu trago na minha lista o Final Fantasy VIII, porque foi o primeiro que eu joguei, que um amigo meu me apresentou. É um RPG, JRPG, né, um RPG japonês, em que as batalhas são esquematizadas por turnos, né, você controla 3 personagens, eu acho, no Final Fantasy VIII, cada um deles tem seu set de skills, um é mais corpo a corpo, outro é espada, o outro tem armas de fogo, outro usa magia de cura, outro usa magia de ataque, tem essas dinâmicas que são comuns em todos os Final Fantasy, mas o 8 é considerado o pior Final Fantasy do PlayStation 1, né, ou o menos bom. Tem gente que fala que é ruim, né, ele é bem dividido, os melhores são o 7 e o 9, porém eu gostei muito do 8 assim de cara, né, foi o que eu joguei primeiro, e eu gostava muito das cenas das invocações, né, as summons. Eu lembro claramente de adorar ver a cena do Ifrit jogando a sua bola de fogo. Parece que eu tenho alguma paixão peculiar por bolas gigantes de fogo sendo jogadas por algum personagem vermelhão, assim. Mas enfim, né, o legal do Final Fantasy é o foco na história, né, na narrativa, e no caso do Final Fantasy VIII, uma narrativa assim mais romântica, é feita de uma maneira que eu gostei, assim, que eu não tinha gostado nunca em nenhum jogo, assim, um romance me atrair, mas a história do Final Fantasy VIII é lenta, é meio monótona às vezes, mas ainda assim é bonita e efetiva, as cutscenes são bem marcantes e o jogo tem os seus personagens também bem legais. E foi também o primeiro jogo que eu gastei 40 horas, assim, né, o jogo era muito longo para os padrões de PlayStation 1 e para os meus padrões também, gastar tanto tempo assim, né, porque um Dino Crisis 2 você termina em 5 horas, o Final Fantasy VIII eu terminei a primeira vez em umas 50, eu não sei se eu joguei uma segunda, mas enfim, né. Mas eu joguei todos, eu até hoje não terminei o 9, que pra muitos é o melhor, mas todos são legais, mas se eu for recomendar, eu recomendaria o 9 pra pessoa que quer experimentar um Final Fantasy PlayStation 1, porque o 8 ele é mais difícil de gostar, mas eu tenho um carinho especial por ele.
E em terceiro lugar, um jogo que eu só fui jogar quando eu já era adulto, depois eu já ter o meu PlayStation 4, inclusive, que foi o Metal Gear Solid. Mas dessa vez, eu agradeço o fato de eu não ter jogado quando eu era moleque, porque é um jogo que não é pra criança, não. Foi o jogo que deu início a essa série de jogos que é provavelmente uma das mais famosas do mundo e também deu início ao boom dessa carreira, desse gênio da direção de jogos que é o Hideo Kojima. Mas, gente, é um jogo muito complicado, assim. Eu diria que é um jogo de espionagem, com mecânicas pra espionagem muito, assim, profundas pro PlayStation 1 e complexas. Um jogo difícil, um jogo com muitas coisas que você tem que ter atenção. E, além disso, além da jogabilidade ser difícil, ser profunda, exigir atenção, concentração e habilidade, a história também é muito difícil de acompanhar. Então, criança, eu acho que não dá certo. É uma história muito madura, que envolve muito drama mesmo, muita violência, muito sofrimento e muitos personagens com backgrounds muito longos, assim. Então, é uma história bem complexa. E de todos os que eu joguei, eu ainda tô jogando 3 ainda hoje. É o que teve a história mais efetiva pra mim, né? Que mais me emocionou. Dizem que o 5 promete também ser bem emocionante, apesar de não ser um jogo muito bem finalizado, né? Porque o Hideo Kojima foi apressado a finalizar o jogo, mas o primeiro até hoje foi o que eu mais gostei nesse sentido. E uma curiosidade é que a cena, né? O prompt de quando você morre, né? Com Snake, até hoje já é um meme há alguns anos e pelo visto vai ser um meme eterno aí. Ah, que ótimo, eu falei do Metal Gear e um profissional aqui esqueceu de botar a imagem dele na televisão e é uma das imagens mais legais. Em segundo lugar, a gente entra num negócio sério, num jogo sério, que é provavelmente um dos meus jogos favoritos da vida, assim, que é o Silent Hill. Gente, esse jogo foi o primeiro jogo que me deixou morrendo de medo mesmo. Esse jogo me deixou assustado, com medo, do princípio ao fim. Um medo constante de estar sendo espreitado, porque é um jogo em terceira pessoa, onde você controla esse homem que tá buscando a filha perdida dele numa cidade que é completamente dominada por uma forte neblina e que você vê só assim 2 metros à sua frente e você só vai vendo mais pra frente à medida que você vai andando. Então você tá sempre com o medo do desconhecido, com o medo do que tá te espreitando. E o jogo faz uso de vários elementos pra te deixar com esse medo constante, que é o som. Você tem uma mecânica de ter um rádio e esse rádio tem interferência, ele começa a fazer ruído quando tem alguma criatura nas imediações. E o design da cidade, o design das criaturas, o design de tudo é muito assim perturbador, né? A pegada do Silent Hill é muito psicológica, tanto que no segundo eles vão um passo mais além ainda de tentar mostrar, de tentar transformar o mundo dessa cidade Silent Hill e as criaturas horrorosas que neles habitam, até as outras pessoas também, em manifestações do inconsciente, da cabeça, do psicológico do personagem principal. E aí você tem então essa pegada clássica de Silent Hill, que é você ter personagens tudo perturbado, tudo louco, depressivo, de luto por alguém. Mas nesse primeiro tudo era novidade, né? Ninguém esperava por um jogo assim, tão psicologicamente pesado para um videogame que ainda era de uma geração que videogame era associado para criança, né, para divertir de uma maneira infantil. E é interessante como a limitação é boa para criatividade, né, porque essa questão da neblina, de a gente não ver quase nada na nossa frente, era uma limitação do videogame, né, que não conseguia processar um cenário muito grande. Então a neblina era uma estratégia de superar essa barreira, mas que casou muito bem com o jogo. Os ângulos de câmera que são sempre de um jeito que você não consegue ver as coisas direito. O seu controle das armas, a sua habilidade de lutar que é muito fraca, muito difícil de controlar e você se sente muito vulnerável. E vários inimigos muito perturbadores e cenários, localizações muito assim, muito sombrias. Tem, por exemplo, aqui eu achei o lugar mais assustador, que foi uma escola, e que os seus principais inimigos nessas escolas são criancinhas com os canivetinhos assim, mas elas... Ai, meu... Eu posso jogar quantas vezes que for, que esse jogo me dá um medo do caramba. Só não tá em primeiro lugar, porque em primeiro lugar tem o jogo que realmente me fez mergulhar no universo dos videogames. E esse jogo foi Resident Evil 3, que, gente, foi o primeiro jogo que me fez querer terminar, né? Que me fez
querer acompanhar uma história. Não tenho muito o que falar sobre Resident Evil, né? Todo mundo conhece Resident Evil, o estilo que é um jogo de terceira pessoa, survival horror. Foi o primeiro jogo desse estilo que eu joguei e que já me capturou assim imediatamente, que foi o que me fez jogar depois os outros Resident Evil anteriores, né, o 1 e o 2, que são inclusive melhores, são jogos melhores do que o terceiro, me fez ir pro Silent Hill e me fez até hoje gostar tanto de gêneros de survival horror, gêneros que são de suspense, de terror mesmo. E foi tão influente pra mim que foi o primeiro jogo que me fez querer entender o que os personagens estavam falando, o que a história estava contando, e me fez então começar a aprender inglês. Por quê? Porque eu queria entender a história, eu queria entender o que estava acontecendo. E é engraçado como o Resident Evil criou tantas tradições internas que você tem elementos que se repetem em todos os Resident Evil e a gente não acha isso repetitivo, a gente quer essas coisas, a gente tá esperando essas coisas, a gente quer aquelas armas de sempre, a gente quer a 12, a gente quer a Magnum, a 38, a gente quer a Beretta, a gente quer ver lança-granadas, a gente quer o lança-foguetes no final, né, porque todo final de Resident Evil tem uma contagem regressiva, o lugar vai se autodestruir, você vai ter um boss que só vai morrer quando você usar um lança-foguetes e tanta coisa que se repete, mas a gente adora essa tradição. Infelizmente o Resident Evil 3 foi o último que teve um negócio bem especial, que era explorar aquela cidade de Raccoon City por corredores estreitos, né? Que mais uma vez é uma questão da limitação do videogame, né? Você não tinha muito lugar para ir, você não tinha muitas opções de coisas para fazer, você tinha então lugares bem limitados, com passagens bem limitadas e muitos ambientes reutilizados, mas aí vinha a criatividade dos criadores, fazer você interagir com esses lugares, indo e voltando neles, mas sempre com alguma coisa nova para fazer, com a chave que vai abrir uma porta que você não conseguia entrar, com um quebra-cabeça que tem alguma peça que você não tinha, que você teve que procurar. Então você conseguia reutilizar o cenário de maneiras interessantes e você queria resolver esses problemas. E claro, né, o susto que você tomava dos zumbis, e principalmente, né, a principal coisa do Resident Evil 3, que era o Nemesis, né, o personagem, o seu inimigo número 1, né, inimigo de todo mundo que era da sua tropa ali, o STARS, que tinha como única missão inculcada ali, desenhada na sua cabeça, que era matar todos os soldados da STARS, e você né, a Jill é um desses, né? Então é um bichão perigoso, bem assustador mesmo, que tá sempre te perseguindo, tá sempre arrombando as portas, né? Porque uma coisa que acontecia no Resident Evil, que você se sentia seguro toda vez que você abriu uma porta e passava de um lugar pro outro, né? Essas portas era a questão da limitação do videogame, você tinha uma animação de abrir a porta que era bem longa, era só uma porta abrindo, mas era para carregar o novo lugar, né? E sempre que você passava de uma porta, de um lugar para o outro, você atravessava uma porta que tinha um loading, você estava protegido das criaturas que estavam na área anterior. Então elas não vão abrir a porta, elas não vão entrar nesse lugar. Mas o Nemesis entrava. O Nemesis era o único personagem que conseguia, né, o único inimigo que conseguia te perseguir entre esses cenários. Então o resultado disso era que você tinha um clima de tensão muito grande, que o Nemesis estava sempre por perto, ele era muito forte, era sempre muito difícil de derrubar, podia derrubar, mas era um inimigo para respeitar. O pânico desse jogo é lidar com o Nemesis de longe, assim, sem sombra de dúvidas, e o que coloca esse jogo realmente no meu lugar número 1 de jogo mais especial pra mim, mais importante pra mim da era do PlayStation 1. Então é isso, gente. Olha, eu sei que hoje em dia os jogos estão cada vez melhores, maiores e mais bonitos e tudo isso, mas se você tem interesse em revisitar o passado e experimentar os jogos que marcaram gerações anteriores, vocês vão entender que mesmo com limitações gráficas, limitações técnicas, jogos marcaram o seu tempo por um motivo, né? Qual você lê um livro de 300 anos atrás. Se o livro é bom, vale a pena ler. Se o jogo é bom, vale a pena jogar. E a maioria desses jogos do passado são jogos mais curtos, né? Não sei se eu posso dizer a maioria, mas muitos dessas listas aqui você termina rapidinho. Muitos você não precisa nem terminar, são jogos casuais, mas por exemplo, esse Resident Evil 3, depois que você pega a manha, já gerou algumas vezes, dá pra zerar em menos de 3 horas, se eu não me engano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra nós, divulga pra alguém que você acha que vai gostar e por favor, dessa vez, diz pra mim nos comentários qual é o seu jogo favorito do PlayStation 1, se você tiver um deles, né? Então é isso, até a próxima. You want stars? I'll give you stars.